de agora está no ar, seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa rádio, da nossa TV, do nosso portal Vitrine. Já estamos no ar nesta segunda-feira, dia 24, para levar até vocês tudo o que foi destaque, notícia na nossa cidade, na nossa região e nesse Brasilzão de Deus. Participe junto comigo, deixe seu comentário, faça a edição aqui e eu terei o maior prazer em ter todos vocês aqui juntinho comigo nesta segunda-feira. Grandes problemas, hein, pessoal? Muito problema acontecendo. A gente sabe que muitas vezes a gente não quer, mas infelizmente não depende só da gente essa internet aqui. Mas tudo bem, vamos lá, vamos iniciar a semana. Não quero começar com grandes problemas aqui. Vamos ver quais são os destaques de hoje aqui. Ó, o Machado já está aqui, conectado aqui no nosso Instagram. Obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Vamos ver então quais são os destaques desta segunda-feira. Câmara Municipal de Botucatu vota mudança na lei orgânica com novas regras para suplentes e emendas impositivas. Otávio Mesquita chega a Botucatu e pode colocar potencial turístico da cidade em evidência nacional. Grupo Caio apresenta Dona Pida Pardini como embaixadora social. Idosos de Botucatu podem emitir credencial de estacionamento pela internet. Caso Lulinha vira ensaio geral para disputa no STF. Moraes diz que candidato que turbinar desinformação com IA vai ser caçado. Vai vendo isso. Dino anula emendas indicadas por dirigentes partidários sem mandato. 29ª Feira do Verde será realizada em setembro no Parque Municipal de Botucatu. Tudo isso a partir de agora está entrando no ar o seu Jornal JV. Eu sou Valério Moreto e vou levar todas essas informações a todos vocês. Participe aqui comigo, compartilhe a nossa live, deixe aqui o seu comentário e eu terei o maior prazer em ter todos vocês aqui juntinho comigo. Eu não sei porque que não está entrando direto no nosso Facebook hoje, mas como foi sexta-feira que não deixou eu colocar no ar. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos ver então, dando início então à nossa edição, vamos ver como fica o clima. Semana começa com sol, sem chuva e temperaturas voltam a subir aqui em Botucatu. A semana começou com tempo estável. Nesta segunda-feira, a previsão indica sol, tempo seco e nenhuma chuva, mantendo o cenário típico de inverno. Segundo o Climatempo, os termômetros devem variar entre 13 e 25 graus nesta segunda-feira. A previsão de médio prazo aponta que Botucatu poderá voltar a registrar temperaturas acima dos 30 graus. O Climatempo aponta inclusive possibilidade de temperaturas chegando à casa dos 35 graus no próximo final de semana e sem previsão de chuva. Então tá dado o recado aí, hein, pessoal? Então tá dado o recadinho, você que tá aqui junto comigo, fique bem atento aí à temperatura.
Na sequência, 11 horas 31 minutos, polícia. Homem é preso após cortar parte da orelha de um cachorro. Este homem de 69 anos foi preso por maus tratos a animais aqui em Botucatu, após a ocorrência atendida pela GCM. Segundo a corporação, ele admitiu ter cortado parte da orelha de um cachorro. É brincadeira, hein? É brincadeira, mas... Um acidente com vários veículos na Castelo Branco deixa uma pessoa morta e 6 feridas. Este grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outras 6 feridas. Segundo informações preliminares, todos os veículos trafegavam pela pista oeste, quando, por motivos ainda a serem apurados, um caminhão atingiu a traseira de um Fiat Tipo. Com impacto, o carro foi projetado contra a lateral de um Citroën. O motorista do Arcross perdeu o controle da direção e o veículo acabou se chocando contra um talude às margens da rodovia. O caminhão envolvido na ocorrência teria deixado o local após a colisão. Este acidente resultou em uma morte, como eu disse, 6 pessoas feridas. As circunstâncias da ocorrência serão investigadas. Mais informações poderão ser atualizadas conforme a divulgação dos órgãos responsáveis. Até o fechamento da matéria, era só isso que a gente tinha aqui. Tem mais. GCM prende homem por porte ilegal de arma após ocorrência envolvendo um veículo. Uma ocorrência que inicialmente apresentava ser de discussão de trânsito terminou com a apreensão de uma pistola calibre 9mm e a prisão de um homem em Botucatu. O caso foi atendido pela GCM nas proximidades do Parque Municipal. Segundo as informações da GCM, durante o patrulhamento preventivo, uma equipe foi procurada por pessoas que solicitaram apoio para averiguar um desentendimento envolvendo um veículo Volkswagen Up. No local, um casal relatou ter vindo de Ribeirão Preto até Botucatu para localizar o automóvel pertencente a uma empresa de locação. Conforme a versão apresentada à equipe, o veículo havia sido alugado, mas os pagamentos teriam deixado de ser realizados. Já com o auxílio do sistema de rastreamento, o carro foi localizado em Botucatu. O homem que estava no Volkswagen Up, no entanto, apresentou uma versão diferente. Ele afirmou aos agentes que teria adquirido o automóvel em uma agência de veículo e relatou que, durante a abordagem realizada pelo casal, teria sido empurrado e ameaçado com uma arma de fogo. Diante das informações, os guardas realizaram buscas e localizaram uma pistola calibre 9mm em um dos veículos envolvidos. Também foram apreendidos uma maleta utilizada para o transporte da arma e um porrete de madeira. As partes envolvidas e os 2 veículos foram encaminhados ao plantão policial em Botucatu. Após o registro da ocorrência, um dos envolvidos permaneceu à disposição da justiça. O outro homem foi ouvido em relação a possível estelionato e posteriormente liberado. A mulher envolvida na ocorrência também foi ouvida e liberada. É complicado, hein, pessoal? Complicado. E tem mais. Um motociclista de 21 anos fica gravemente ferido em acidente aqui na Camilo Mazzoni. Este motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito registrado na manhã do sábado, na Avenida Camilo Mazzoni, aqui em Botucatu. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta
por volta das 5h30 e envolveu uma motocicleta e uma Kombi. Com o impacto da colisão, o jovem sofreu ferimentos graves, com fraturas severas nos membros superiores e inferiores. Apesar da gravidade, ele estava consciente durante o atendimento das equipes de emergência. O motorista da Kombi não sofreu ferimentos e permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas ainda pelas autoridades competentes. Trabalhou bastante a nossa querida GCM, a nossa Polícia Militar, Polícia Civil, trabalharam muito aqui no final de semana, né, pessoal? É muito triste que muitas vezes esses acidentes ocorrem simplesmente por desatenção, não é verdade? Uma simples desatenção, um minutinho como é que se diz? No volante ou na pilotagem de uma motocicleta é o que basta, né? É o que basta para que todos aí possam sair feridos, possam ter complicações graves. Então, dentro do nosso trânsito tem que prestar muita atenção. E Botucatu já é complicado para a direção, hein? Tem que tomar muito cuidado. 11h38. Câmara Municipal de Botucatu vota mudança na lei orgânica com novas regras para suplentes e emendas impositivas. Segundo as informações recebidas, a Câmara Municipal de Botucatu realiza na noite desta segunda-feira mais uma sessão ordinária. Entre os principais assuntos da pauta está a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 3/2026, que promove alterações em 3 pontos importantes: convocação de suplentes de vereadores, emendas impositivas ao orçamento e revisão do plano diretor. A proposta de autoria da mesa diretora retorna ao plenário para a segunda discussão e votação e modifica dispositivos da Lei Orgânica de Botucatu. Então, aí, conforme for a votação hoje, né, amanhã a gente traz a conclusão aí de tudo que foi discutido na Câmara Municipal em Botucatu, beleza? Muito bom dia, o pessoal do Instagram, tem bastante gente conectada aqui. Obrigado. Olha uma notícia legal aqui. Otávio Mesquita chega a Botucatu e pode colocar potencial turístico da cidade em evidência nacional. Botucatu ganha uma importante vitrine nacional com a chegada do apresentador Otávio Mesquita do SBT. Conhecido por percorrer o Brasil apresentando lugares, experiências, novidades e opções de lazer, Mesquita volta agora sua atenção para um dos maiores patrimônios do município, seu potencial turístico e especialmente o ecoturismo. E nesse assunto, Botucatu tem muito a mostrar, não é verdade? Localizada na região da natureza privilegiada, a cidade reúne a Cuesta de Botucatu, cachoeiras, trilhas, mirantes, áreas de mata preservada, turismo rural e cenários que favorecem atividades de aventura e contato com a natureza. A presença de um comunicador de projeção nacional representa, portanto, mais do que uma visita. É uma oportunidade de apresentar para o público muito maior uma Botucatu que, apesar de já ser conhecida regionalmente, ainda possui enorme espaço para crescer como destino turístico no estado de São Paulo e no Brasil. Ao longo de sua trajetória na televisão, Otávio Mesquita construiu uma relação muito próxima com conteúdos ligados a novidades, experiências, gastronomia, viagens e lugares capazes de despertar a curiosidade do público.
é justamente aí que Botucatu encontra uma grande oportunidade. É bacana que ele venha, que possa levar a nossa querida Botucatu aí pro Brasil, pro mundo inteiro, não é verdade, pessoal? Eu acho muito legal e que seja bem-vindo à nossa cidade, que possa, né, apresentar as nossas naturezas aqui, a nossa querida Botucatu. É isso aí. 11h42. Olha que notícia fantástica. O Grupo Caio apresenta Dona Pida Pardini como embaixadora social. Isso é merecidamente, né? O Grupo Caio inicia uma nova etapa de sua atuação social em Botucatu e região, com a apresentação de Maria Aparecida Camargo Pardini, a Dona Pida, como embaixadora social do Grupo Caio. O convite une a experiência de Dona Pida nas causas sociais ao objetivo da empresa de ampliar sua proximidade com as organizações do terceiro setor, conhecendo mais profundamente os projetos, as comunidades atendidas e suas principais necessidades. Professora aposentada e figura conhecida em Botucatu, Dona Pida construiu parte importante de sua trajetória à frente do Fundo Social de Solidariedade do município. Nesse período, esteve próxima de entidades voluntários e famílias e participou de iniciativas de mobilização comunitária, capacitação, geração de renda e atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Abre aspas, recebi essa proposta com surpresa e muita alegria por poder auxiliar para que projetos bem estruturados envolvendo o nome Caio tragam muitos benefícios à comunidade. Espero também contribuir para que a população conheça cada vez mais essa atuação do Grupo Caio, não apenas pela geração de emprego, mas também pelos projetos que financia e podem proporcionar novas oportunidades às famílias dos colaboradores e à comunidade em geral, afirmou assim Dona Pida. Parabéns, Dona Pida. A senhora é merecedora desse título aqui, né? E a gente sabe que cada vez Botucatu fica muito melhor e bem atendida. E com a chegada de Dona Pida como embaixadora social, o Grupo Caio inicia um trabalho de aproximação que pretende ampliar o conhecimento sobre o terceiro setor e contribuir para decisões de investimento social cada vez mais conectadas às necessidades de Botucatu e região. Fantástico, né? Esse convite. Parabéns ao Grupo Caio aí, reconhecendo a nossa querida Dona Pida, né? E a gente sabe muito bem do que ela é capaz. Nós não temos dúvida nenhuma de tudo que ela representa aqui em nossa cidade e representou aí junto ao trabalho do nosso querido ex-prefeito Mário Pardini, que hoje vem aí para disputar uma vaga aí a candidato do deputado estadual, né? E a Dona Pida agora fazendo parte aí do Grupo Caio na ação social. Muito bacana mesmo, parabéns ao Grupo Caio. Vamos em frente, 11h45. Idosos de Botucatu podem emitir credencial de estacionamento pela internet. Se você não sabia, vai ficar sabendo. Você tem direito a isso. Segundo as informações, a população idosa de Botucatu vem crescendo e já representa uma parcela significativa dos moradores do município. Segundo o último censo demográfico do Instituto Brasileiro, do IBGE, realizado em 2022, Botucatu conta atualmente com mais de 26 mil moradores com pelo menos 60 anos, número superior ao de crianças na cidade. Diante desse cenário, a Prefeitura reforça que os motoristas idosos podem emitir, de forma digital, a credencial de estacionamento.
O serviço está disponível desde 2024 por meio da plataforma gov.br, de maneira gratuita e sem necessidade de deslocamento até o posto de atendimento. Para utilizar o serviço online é necessário ter 60 anos ou mais, ter a Carteira Nacional de Habilitação ativa, residir em Botucatu, possuir uma conta gov.br com nível de segurança prata ou ouro. A credencial digital para idosos pode ser emitida pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, do Ministério do Transporte, por meio do serviço, abre aspas, emitir credencial de estacionamento digital. A ferramenta permite que o próprio cidadão emita a credencial de maneira rápida, gratuita e totalmente online. E caso, a pessoa aí não consiga fazer online, pode ser atendida presencialmente, lá no posto de atendimento da Semutran, no terminal rodoviário. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas. E o telefone, para quem quiser consultar, é o 3811-1529. Então tá aí mais uma opção, para as pessoas aqui, que a gente consegue ter aí um estacionamento gratuito. Muito bom dia, meu grande amigo, meu parceiro, meu colaborador, Renato Rubio. Ótimo trabalho, que você tenha uma excelente semana. Você também, meu irmão, e muito obrigado aí, pela nossa grande parceria de anos aqui. E hoje, a gente tem a grande satisfação de estar comunicando que o nosso portal, passamos de 5 milhões e 20 mil acessos ao nosso portal, onde fica o nosso jornal, as nossas entrevistas, e eu agradeço de coração aqui a todos os nossos parceiros, o Renato, muito mais, muita gente aqui sendo parceira nossa aqui no nosso portal. Passamos uma marca histórica, hein, pessoal? 5 milhões e 20 mil visitantes, muito mais do que isso já. Bacana, né? Eu agradeço a todos, agradeço a vocês pela audiência, pelo carinho, e o pessoal que desfruta aqui do nosso portal, onde pode obter as notícias atualizadas, informações, o nosso jornalismo, tudo lá no nosso portal. E eu fico muito satisfeito em estar aqui. Esse ano aqui a gente completa mais um ano sentado à frente dessa bancada aqui. Vamos indo para 17 anos, gente. 17 anos de frente aqui a esse microfone, a essas telas, E agradeço demais aí a parceria de todos esses amigos que aparecem aqui na nossa tela, que confiam no meu trabalho, e assim a gente tem a missão de todo dia estar levando a informação sempre com muita transparência e muita credibilidade a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês de coração. 11h50. Caso Lulinha vire ensaio geral para a disputa no STF, segundo disse William Vac. Segundo William Vac, a defesa de Lulinha, o filho do atual sujeito aí, o descondenado, quer que o caso dele saia do STF e vá para a primeira instância. O Procurador-Geral da República concorda e pediu que o caso saia das mãos do relator, o ministro André Mendonça, e desça para a primeira instância. Por que será, hein? Esse Procurador-Geral da República aqui, esse Goni aí, sempre tem essa... Se for do lado do descondenado, é sempre a favor, né? Do lado jurídico, é uma discussão até antiga. Estabelecer os critérios pelos quais alguns casos vão ou ficam no STF e outros não. Porém, a questão, evidentemente, não é jurídica, é política, e das mais ferozes. O que está em jogo é quem tem o maior poder de dentro do STF.
Essa questão se tornou vital desde que o ministro André Mendonça ficou tomando conta de investigações de grande relevo, como o do escândalo Master, que envolveu nomes do Supremo, e do escândalo do INSS, do qual saiu a ramificação envolvendo o nome do filho e do chefe do gabinete do presidente. Pois o problema para quem está preocupado com o rumo dessas investigações é saber como controlar o ministro relator. A queda de braços sobre onde fica o processo envolvendo Lulinha é só a prévia de outra questão bastante abrangente. É bem provável que o avanço das investigações no caso Master leve o Supremo a ter de decidir se eventualmente investigará um de seus integrantes. E vocês sabem muito bem quem é, né? O da caneta. Não foi ele que disse, sou eu. E qual seria a correlação de forças no caso de uma votação absolutamente sem precedentes. O caso Lulinha é uma espécie de ensaio geral de quem manda, como manda e até quando manda, no Supremo e fora dele. Disse assim o William Vac. Essa discussão aqui querem tirar do André Mendonça porque ele não tem parceria com o descondenado, como a maioria dos outros aí tem, né? Com algumas exceções. E esse procurador-geral também, tudo que é relacionado ao descondenado é a favor. E aí a gente continua tendo o Brasil, continua tendo o nosso país na mão de 2, 3, que fazem e desfazem do jeito que querem. Agora apareceu um André Mendonça na jogada aí, que não faz parte da curriola. Então a coisa ficou mais quente. E é por isso que eles querem que tire da mão dele. Porque se cair na mão do outro, a gente sabe que vai acontecer, né? Vai virar pizza e não vai dar em nada. Agora até na mão do André Mendonça, não conseguiram fazer com que ele se junte a essa curriola que nós temos aí. Só dizendo assim mesmo. Na sexta-feira já tiraram eu fora, deixaram eu fora do ar por eu dizer um monte de coisa na quinta. E hoje bem provável que vão tirar também. Mas não tem problema não. 11h54. Olha aí. Moraes diz que candidato que turbinar desinformação com IA vai ser caçado. Matéria do Estadão Conteúdo. Segundo o Estadão, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal disse nesta sexta-feira, 21, que o avanço da inteligência artificial funcionou como um, abre aspas, anabolizante, fecha aspas, para a desinformação. O magistrado prometeu a cassação para candidatos que utilizarem a ferramenta desta forma na reta final das eleições. O ministro explicou que, com o uso dessa tecnologia, seria possível manipular a gravação de suas falas para alterar o conteúdo e até o movimento labial. Abre aspas. Isso é perigosíssimo para a manipulação do eleitorado, fecha aspas, completou o ministro. Moraes discursava no evento, abre aspas, Voto e Democracia do Brasil, fecha aspas, realizado pela Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, quando deu as declarações. O ministro relembrou o caso argentino como exemplo do risco que a IA representa principalmente na reta final de eleição. Como regulamentar isso? Perguntou. Como finalizar e como evitar que isso destrua a liberdade de escolha? Questionou assim o ministro. É difícil, né? É difícil opinar aí sobre alguma coisa parecida sobre isso aí, mas, infelizmente, pode ter certeza que vai ter muita gente que vai usar. Espero que isso aqui seja válida para todos os lados. Hein, ministro? Seja válida para todos os lados. Não é só para um lado e para o outro lado, não. Deu para entender, né? Acho que deu para entender aí, né? Então vamos tentar. Dino a Lula
emendas indicadas por dirigentes partidários sem mandato. Matéria de Wellington Máximo, repórter da Agência Brasil. Segundo Wellington, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou neste domingo, 23, ontem, a nulidade de emendas parlamentares indicadas por dirigentes partidários sem mandato no Congresso e por ex-parlamentares. A decisão estabelece que essas indicações não podem ser utilizadas como fundamento para a execução de despesas públicas. Dino determinou que os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, comuniquem imediatamente às áreas técnicas das duas casas sobre a decisão. A determinação alcança presidente de partidos que não sejam deputados ou senadores e também pessoas que não exerçam mandato parlamentar, mas não ocupam atualmente cargo eletivo. Isso aqui está certo. Isso aqui eu tenho que concordar com ele, porque não é qualquer sujeito que vai chegando lá, mesmo que tenha sido ou faça parte do partido, mas não tem o cargo para poder destinar a verba, que não, aí já é uma bagunça isso aí. Imagina se abrir a porta mesmo. O ministro afirmou que eventual descumprimento da ordem deverá resultar na apuração de responsabilidade disciplinar, sem prejuízo de possíveis consequências nas esferas civil e penal. Ele está dizendo tudo isso porque teve um presidente de partido aí que não tem cargo nenhum dentro da política e quis destinar a verba. Então ele, bloqueou e quer bloquear. Aí eu tenho que concordar com o Dino. Tem que concordar, porque senão já pensou, já é uma bagunça essas verbas destinadas aqui, né? Na sua maioria, 99,9%, a gente não sabe nem para onde vai. E o pessoal de má fé usa isso para colocar no bolso, né? Vamos falar assim. 11h59. Vem aí a 29ª Feira do Verde, que será realizada em setembro no Parque Municipal aqui em Botucatu. Isso mesmo, a 29ª Feira do Verde será realizada nos dias 5, 6 e 7 de setembro no Parque Municipal Joaquim Amaral Amando de Barros. Tradicional no calendário da cidade, o evento terá programação das 10 às 22 horas durante os 3 dias. Promovida pela Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Feira do Verde reúne iniciativas ligadas à sustentabilidade, educação ambiental, produção rural, agricultura familiar, artesanato e gastronomia. Para esta edição foram disponibilizados 30 espaços para participantes, distribuídos entre expositores, artesãos e praça de alimentação. Entre os expositores, a feira deverá contar com um segmento como viveiros de mudas, flores, orquídeas, plantas ornamentais, cactos e suculentas, agricultura familiar, compostagem, soluções sustentáveis e educação ambiental, além da participação de instituições parceiras. O artesanato também terá seu espaço. Já a praça de alimentação reunirá diferentes opções gastronômicas. A proposta da 29ª Feira do Verde é aproximar a população de iniciativas que valorizam o meio ambiente e a produção de Botucatu e região, oferecendo também opções de lazer e convivência para toda a família. Então, vou repetir, 29ª Feira do Verde, dia 5, 6 e 7 de setembro, das 10 da manhã às 22, no Parque Municipal Joaquim Amaral Amando de Barros. Bacana, né? Sempre teve essa exposição aí muito bacana mesmo. E a gente espera que toda essa Feira do Verde aí
né, possa trazer muita coisa bacana. Muita coisa bacana. Eu não sei por que não está entrando no nosso Facebook aqui, gente, a nossa live hoje. Eu não sei por que está acontecendo, mas na sexta-feira nem deixar eu colocar no ar, não deixaram. Né? Eu acho que eu já sei o que pode ser, mas a gente aí vem trabalhando e fazendo o máximo. Hoje também aqui, não sei se está a live aí no Facebook, aqui está na nossa, mas na página principal lá não está aparecendo, mas não tem problema. 12h02. Essas foram as principais notícias aqui da nossa região e alguma coisa do Brasil. Vamos ver o que está em destaque no Brasil e no mundo? Vamos lá. Análise de William Vac. Juros altos colocam empresas e famílias nas cordas. Concordo com ele. PGR e Mendonça têm desconexão sobre Lulinha, diz pesquisador do STF. Rigidez dos Estados Unidos sobre Irã deve agravar choque de ofertas, diz o especialista. Não tenha dúvida. Brasil teve retrocesso na gestão da política fiscal, afirma Zeina Latifi. Macroeconomia. Custo da dívida brasileira só se compara, né, a países em guerra, diz economista. Limpeza política e militar deve focar no narcotráfico, diz professor. Vixe Maria. Numa análise, estabilidade nas pesquisas esconde piora do governo. Eles estão, né, cobrindo aí tudo com propaganda. Nunca vi tamanha desconfiança, diz especialistas em STF sobre caso Lulinha. É porque é o filho do homem lá do descondenado, é só por isso. Se fosse outro já está condenado, preso, e se fosse do outro lado, então pior ainda. Real Time. Tarcísio venceria a disputa no primeiro turno ao governo de São Paulo com 52%. O Haddad tem 35%. Eu acho que tem mais. Receita aprende. Olha, isso é muito importante, hein? Receita aprende 135 mil em emagrecedores escondidos em pneu no Paraná. Gente, não compra essas coisas assim. Olha aqui, canetas emagrecedoras. Pediatras alertam para risco de uso em crianças, hein? Tome muito cuidado. Receita libera a consulta do último lote de restituição do imposto de renda. Isso é que está sendo dito aí no Brasil e no mundo e aqui no nosso Brasilzão. Vamos falar um pouquinho de esporte? 12h04. Esportes é com o nosso Bola na Rede News, as principais notícias do esporte, no meu amigo Heitor Bergamo. No Bola na Rede News, Brasileirão. O Palmeiras segue forte na liderança, enquanto o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de encostar no rival após a derrota para o Cruzeiro. E no Corinthians, hein? O Timão foi derrotado pelo Coritiba por 2-1 no Couto Pereira, pela 24ª rodada do Brasileirão. A equipe paulista teve atuação abaixo do esperado. Já no tricolor paulista, é alerta. O tricolor vive momento preocupante no Brasileirão. O desempenho caiu bastante nas últimas rodadas e ontem perdeu na Arena Condá para a Chapecoense. A equipe segue ameaçada na parte de baixo da tabela. E o Memphis Depay, hein? A situação do atacante holandês continua rendendo muita repercussão. O Corinthians havia anunciado o fim das negociações para renovação por questões financeiras e informações conflitantes surgiram posteriormente sobre um possível novo acordo. E tem jogo hoje no Brasileirão, hein? Botafogo e Atlético Paranaense se enfrentam nesta segunda-feira às 8 horas pelo Campeonato Brasileiro. E tem futebol internacional também.
Tem rodada movimentada na Europa. Destaque para Fulham e Chelsea pela Premier League, além de Roma e Fiorentina e Bolonha e Lazio pelo campeonato italiano. Bola na Rede News, informação, futebol, esporte, tudo que acontece no mundo esportivo com o nosso querido Bola na Rede News, do meu grande amigo Heitor Bergamo, sempre, né? Participando das nossas edições aqui, e eu agradeço demais e agradeço de coração. Olha aqui, muito bom dia, muito boa tarde, a minha querida Camila Faraone, também aqui no nosso Instagram. Bem, pessoal, essas foram as principais notícias aqui da nossa cidade, na nossa região. Sexta-feira eu recebi informações aí que eu não tenho rabo preso com político, com ninguém aqui, entendeu? A escolha é livre. E como eu digo o que eu penso aqui, na sexta-feira não deixar nem pôr o programa no ar. E hoje também eu não sei por que não está entrando na nossa página principal do Facebook. Depois a gente vê isso aí, né? Quem não tem o que fazer quer atrapalhar quem tem. Não é verdade? Obrigado a todos, uma ótima tarde, uma belíssima noite. Eu, Valério Moreto, me despeço aqui. Volto amanhã a partir das 11h30, se assim ele permitir. Obrigado a todos essas empresas aqui que acreditam demais no meu trabalho e estão junto comigo. Passamos de 5 milhões de visualizações em nosso portal. Obrigado a todos, fiquem com Deus, estou indo embora. Tchau, fui.